Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Finalmente é outubro e eu vim trazer pra vocês 3 crimes muito bizarros que aconteceram em 3 países diferentes. Então vamos lá. O primeiro desses crimes aconteceu na Itália e a história é assim, arrepiante de tão bizarra. Uma garota de 22 anos chamada Chiara, ela morava com os pais e ela tinha um namorado. E aí a Chiara, ela engravidou, só que ela resolveu que não iria contar pra ninguém que ela tava grávida. Então ela teve a brilhante ideia de parar de comer, porque assim ela emagreceria e as pessoas não iam ver a barriga dela crescendo. Foi isso que ela imaginou. E aí acabou dando certo. Ninguém descobriu que a Chiara estava grávida. A Chiara deu à luz sozinha no banheiro de casa. E ela pegou o bebê e enterrou no quintal, como se nada tivesse acontecendo. 2 dias depois, a família saiu de férias para os Estados Unidos. E a avó da Chiara ficou tomando de conta da casa e tinha um cachorro na casa. Bom, a avó dela notou uma movimentação estranha do cachorro no quintal da casa. E foi ver o que ele estava fazendo e achou um corpo. A avó dela imediatamente chamou a polícia e a polícia viu que era um cadáver de um bebê. Bom, enquanto eles estavam ali escavando o quintal, eles encontraram o cadáver de um segundo bebê. Ao fazer exame de DNA, eles constataram que os 2 bebês eram filhos da Chiara. E que o último bebê teria sido enterrado vivo, porque tinha terra nos pulmões dele. Então, tipo assim, ele estava vivo quando a Chiara enterrou ele. E bom, quando a família voltou dos Estados Unidos, a polícia mandou eles voltarem. O namorado dela ficou sabendo e ele era o pai de ambos os bebês. Ele terminou imediatamente com a Chiara. A Chiara foi acusada e tá em prisão domiciliar. A família ficou extremamente chocada porque ninguém percebeu que a Chiara estava grávida em nenhuma das 2 vezes. Muito menos pensaram que a menina seria capaz de fazer uma coisa dessas. E gente, eu fico pensando aqui comigo. Tem que ser muito louca pra fazer uma coisa dessas. Primeiro, manter uma gravidez por 9 meses escondida de todo mundo. E ela não morava sozinha. Ela morava com a família. Segundo, ela teve um bebê sozinha. Tipo assim, a gente sabe que um parto é uma coisa muito difícil. Imagina você ter um parto sozinho no banheiro da sua casa. Cara, como que essa menina não morreu nas 2 vezes? Porque, tipo assim, é simplesmente inacreditável. Mas aconteceu. E o terceiro, você ter coragem de enterrar um bebê que é seu, vivo, tipo, como se fosse nada. Então, assim, é muito bizarro. E 2 dias depois viajar com a sua família como se nada tivesse acontecido. Então, assim, a menina tem que ser muito louca. Muito louca. E a polícia teve isso como um crime premeditado, já que, tipo, ela teve 9 meses pra pensar nesse crime e depois ela engravidou de novo e teve mais 9 meses pra pensar no crime. Então, os 2 crimes foram premeditados. Não se sabe se o primeiro bebê tava morto quando ela enterrou, mas o segundo tava vivo. Isso daí foi provado. A segunda história aconteceu na Áustria e é muito, muito bizarra também. O que aconteceu? A Elizabeth, ela tinha 18 anos e ela morava com os pais dela. Tava acontecendo uma reforma na casa e um dia o pai dela pediu ajuda pra ela pra levar uma porta pro porão da casa. Chegando no porão, o pai dela tinha embebedado uma toalha com éter e colocou no nariz da Elizabeth. Aquilo era só um truque dele pra poder prender a Elizabeth lá no porão. Bom, a mãe, obviamente, notou o sumiço da filha e ele disse pra ela que a Elizabeth tinha fugido de casa e se juntado a uma seita. E que, assim, ninguém ia conseguir se comunicar com ela porque a seita não permitia. A mãe dela acreditou, obviamente. Ele criou toda uma casa ali, um cativeiro no porão da casa, onde ele manteve a filha dele por simplesmente 20 anos. Nesses 20 anos, ele engravidou a Elizabeth 7 vezes. E ela deu à luz a essas crianças e ficou cuidando de 3 delas no porão, enquanto ele levou as outras 3 lá pra cima pra ele criar. Disse pra mulher dele que a Elizabeth tinha deixado esses bebês, claro que cada um por sua vez, não todos de uma vez. Ele falou que a Elizabeth tinha deixado essas crianças na porta da casa deles porque ela era incapaz de conseguir cuidar de uma criança. Então, o pai e a mãe dela acabaram criando 3 dos filhos dela. O que a mãe dela não sabia era que, na verdade, esses bebês eram filhos do marido dela com a filha dela, que estava presa dentro do porão com mais 3 crianças. Em 26 de abril de 2008, Elizabeth conseguiu fugir
porque um dos filhos dela ficou inconsciente e ela conseguiu convencer o pai dela de chamar a emergência. Bom, a emergência entrou lá no porão e enquanto ele não tava olhando, a Elizabeth contou tudo pro paramédico, dizendo que ela tava em cativeiro, que ela era sequestrada e que aquele realmente era o pai dela e inclusive era pai dos filhos dela. Bom, depois dali, o paramédico chamou a polícia e a Elizabeth foi resgatada. Quando ela saiu do cativeiro, ela tinha 42 anos, então ela ficou 22 anos presa naquele porão, sem que a mãe dela soubesse de nada, sendo que a mãe dela tava morando na mesma casa, o que eu acho muito estranho e é muito difícil de acreditar, mas enfim. O pai dela foi condenado à prisão perpétua. Bom, 6 filhos apenas sobreviveram, não conta como que o 7º filho dela morreu, mas depois do julgamento do pai dela, a polícia meio que levou a Elizabeth para um lugar secreto, com uma nova identidade, deu novas identidades para os filhos dela, então não se sabe aonde a Elizabeth mora, qual o nome dela, justamente para preservar ela, porque foi um caso que ficou extremamente conhecido na Áustria, mas se sabe que ela mora ainda na Áustria, só não se sabe aonde e o nome que ela usa e o nome dos filhos, enfim. A história é simplesmente muito bizarra e assustadora, porque pode acontecer com qualquer pessoa. O último caso aconteceu no Brasil, infelizmente, no dia 19 de setembro, então é muito recente e se tem poucas informações a respeito. Então eu vou contar o que já se sabe. Bom, ele aconteceu na Paraíba, num prédio. Os vizinhos escutaram um menino pedindo socorro. Eles falaram pra polícia que acreditavam que o menino estava sozinho em casa, tinha sido abandonado e estava pedindo ajuda. Então um dos vizinhos bateu na porta do apartamento. Eles contam que a dona do apartamento abriu e o menino estava do lado dela e ela estava meio esquisita. O vizinho contou pra ela que tinha ouvido, né? Ele falou: ah, eu ouvi um menino chorando, o que é que tá acontecendo? Tá tudo bem, eu pensei que ele tava sozinho e tal. E ela falou que não, que é porque ela tava dando banho nele e ele era autista, então ele realmente fazia muito barulho. O vizinho não se convenceu muito, viu que o menino tava com cara de choro, mas vida que segue, foi viver a vida dele. 3 horas depois, eles ouviram mais gritos, e dessa vez foi horripilante. Eles escutaram: socorro, vou morrer. Depois eles escutaram: mamãe, eu tô com medo. Eles escutaram: socorro, me ajude. E por último: mamãe, eu te amo. E depois eles não escutaram mais a voz do menino. Depois dessas falas do menino, que estava visivelmente assustado, apavorado, eles escutaram vários barulhos como se fossem portas batendo. E vale lembrar, gente, que era tipo quase 4 horas da manhã. Então, tipo assim, não era normal. Então eles resolveram chamar a polícia. Quando a polícia chegou às 4 horas da manhã, a porta do apartamento estava aberta. Então eles entraram e viram várias manchas de sangue pelo chão. Andando mais um pouco, eles foram até a cozinha e encontraram o corpo do menino estirado no chão, cheio de sangue. Bom, eles viram a mulher, ela tava com 2 facas na mão e ela tentou atacar os policiais. Eles falaram que ela tava visivelmente transtornada e eles falaram várias vezes para que ela largasse as facas, ela parasse o que ela tava fazendo, e ela se recusou a fazer isso. Então ela tentou atacar os policiais com as facas. E aí a polícia teve que dar 2 tiros nela para poder conter a mulher. Os policiais disseram que nem assim ela parou e ela deu um jeito de pegar uma tesoura e ela tentou se matar com essa tesoura, mas obviamente os policiais não deixaram. E aí levaram ela para o hospital. Acontece, gente, que a coisa consegue ficar pior do que vocês imaginam, porque ela não simplesmente matou o filho dela, mas ela decapitou o filho. E a polícia achou a cabeça em outro local. Então, tipo, o corpo estava estirado na cozinha e a cabeça estava em outro local. E aí, as pessoas acreditam que tenha sido algum tipo de ritual satânico que ela estava fazendo, porque foi uma coisa meio esquisita, porque não foi um acesso de raiva, não foi nada do tipo. Ela decapitou o filho dela. A polícia disse que mesmo tendo muita experiência, né, os policiais que estavam ali, com casos de assassinato, com cenas de crime, de muito sangrentas, mesmo assim pra eles aquele foi o caso mais chocante que eles já viram, porque casos com crianças são mais sensíveis, e se tratando da mãe ter feito aquilo, e ainda mais caso de decapitação, que é uma coisa assim absurda e uma crueldade assim, principalmente pelo que a gente sabe que os vizinhos ouviram, né, minutos antes, que foi ele pedindo ajuda pra mãe, ele dizendo que amava a mãe, ele pedindo socorro, ele dizendo que estava com medo e chamando ela de mamãe. Então, assim, é um caso extremamente revoltante. Ainda falta mais investigação, como eu disse pra vocês, foi muito, muito recente, foi no dia 19 de setembro, e então
fica por aí, eu só queria falar pra vocês. Então foram 3 crimes extremamente bizarros em vários países, né? O primeiro na Itália, o segundo na Áustria e o terceiro no Brasil. E eu queria trazer num vídeo só porque foram crimes pequenos, né? Terríveis, mas assim, com histórias pequenas, então eu achei melhor trazer num vídeo só pro nosso primeiro vídeo de outubro. Vai ter muita coisa legal esse mês. Vou tentar trazer mais coisas de terror do que de crime esse mês, porque é o mês do Halloween, vocês sabem disso. Eu amo, mas ainda terão vídeos de crime, então, enfim. Deixa aqui nos comentários se vocês já sabiam desses casos bizarros que tinham acontecido. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê no próximo vídeo.